Agradeço, senhor presidente, a concessão da palavra, a minha saudação às senhoras senadoras, aos senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu inauguro essa minha participação na tribuna, senhor presidente, requerendo à mesa a inscrição nos anais desta casa do editorial do jornal Folha de São Paulo, deste dia 16 de setembro de 2015, intitulado Muito Pouco, onde o editorial da Folha faz uma análise muito concisa e objetiva do desmando que o país vive hoje, fruto dos sucessivos improvisos que o governo demonstra para tentar debelar uma crise que foi provocada pelo próprio governo, por sua incompetência, pelo aparelhamento do Estado, pela corrupção desenfreada, pela tentativa de se manter um projeto de poder a todo custo e a qualquer preço, mesmo que esse preço e esse custo fosse o bem-estar dos brasileiros mais pobres, que hoje sofrem com a volta da inflação, e não há punição maior para o trabalhador do que o retorno da inflação, a diminuição do poder de compra, o retorno da carestia. Quem vai a uma feira, a um supermercado, percebe que já não consegue mais comprar os mesmos itens com o seu salário, porque, além dos bens básicos da alimentação, foram majorados de forma absurda o preço do gás, da cozinha, o preço da energia, enfim, todo esse ambiente que o Brasil vive, provocado de forma deliberada pelo governo que tentou e conseguiu vencer as eleições de toda forma, mesmo que o preço fosse quebrar o Brasil. Então diz, de forma sucinta, não farei a leitura integral do editorial, apenas de 2 trechos, do primeiro do subtítulo, onde a Folha, no seu editorial, afirma: o governo anunciou o pacote para reequilibrar o orçamento, mas a iniciativa é insuficiente do ponto de vista econômico e de pouca viabilidade política. E mais adiante diz: de saída, resta evidente o improviso. Não há a mais tênue sinal de um projeto orquestrado de reformas, a nada mais do que um conjunto desconexo de iniciativas destinadas a tapar buracos emergenciais. E é exatamente o que está acontecendo. Um governo que se faz lembrar como aquela imagem trágica do Titanic, que ia a pique e a orquestra tocando, e o grande transatlântico afundando com a orquestra tocando para tentar entreter os passageiros. A prova mais evidente do improviso, da incapacidade de gestão que o governo da presidente Dilma Rousseff do PT demonstra ter, é que na última segunda-feira, 5 dias após o Brasil ter perdido o grau de investimento pela agência Standard & Poor's, 5 dias depois, 2 ministros de pastas extremamente importantes, Planejamento e Fazenda, convocam uma coletiva de imprensa para anunciar um conjunto de medidas que visavam equilibrar o orçamento que foi enviado a este Congresso Nacional, com a previsão de déficit de 30 bilhões de reais, quando, na verdade, esse déficit real seria de, no mínimo, o dobro disso, 60 bilhões de reais. E a primeira pergunta que se faz é por que, se eles iriam adotar a medida, enviaram a proposta orçamentária com esse déficit e não anunciaram essas medidas de forma antecipada. Por que esperaram a perda do grau de investimento para reagir no improviso a essa realidade provocada pelo próprio governo federal? E o improviso fica atestado no momento em que, decorridos 2 dias, 48 horas dos anúncios, o Diário Oficial da União não traz uma única medida publicada. Na última terça-feira, de forma criteriosa, zelosa, com as minhas atribuições, com as minhas funções de líder do PSDB, acordei às 6 horas da manhã para ter tempo de ter acesso ao Diário Oficial, para poder ler
as matérias que estavam publicadas fruto dos anúncios do dia anterior. E fiz isso de forma disciplinada. Isso é comum na minha vida. Para quem já foi prefeito, já foi governador, essas atividades são corriqueiras. Qual minha surpresa na terça-feira? Nada, absolutamente nada no Diário Oficial das medidas que foram anunciadas. Não existia uma linha, o que atesta que tudo aquilo era resultado de um improviso de um final de semana, quando ministros se reúnem e trabalham em seus gabinetes horas a fios para tentar arrumar um pacote ou um pseudo-pacote que não tinha sido previamente estruturado, analisado, não havia uma projeção real, chute, porque número e papel você escreve de qualquer forma, papel aceita qualquer coisa, palavras ao vento qualquer um pode lançar. Aí eu digo, não saiu na terça-feira, sai hoje, quarta-feira. Acordei 6h30 da manhã para ter acesso ao Diário Oficial da União, para poder conhecer em detalhes as propostas. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. É um improviso que raia à beira da irresponsabilidade com o país. O país está naufragando, o país está afundando, porque fica patente, é inquestionável que a presidente Dilma Rousseff perdeu qualquer condição de governabilidade. E o país não pode pagar esse preço. As projeções já apontam para uma diminuição do produto interno bruto, o PIB, a soma de todas as nossas riquezas, em 3% para esse ano. O ano que vem nós teremos uma retração de 1,5%. Será a segunda vez na história do nosso país que, por 2 anos consecutivos, a nossa economia sofrerá retração. A primeira e única vez que ocorreu este fato foi em 1930 e 1931, pelas razões históricas que nós conhecemos. E o fato é que nós precisamos reagir diante desse improviso de propostas vagas, propostas vazias, sem consistência, sem nenhum tipo de nexo com as mudanças verdadeiras que a sociedade exige, que a sociedade diz, basta, chega, não vou mais continuar pagando impostos para um governo que rouba a sociedade de forma permanente, com os escândalos de corrupção que estarrecem a todos, que prestam serviços de péssima qualidade na educação, na saúde, na segurança pública, que leva o trabalhador ao desemprego com a volta da ameaça do desemprego, com a diminuição de poder de compra desse trabalhador, com o retorno da inflação. Não há punição maior para a sociedade do que a inflação está aproximando-se dos 2 dígitos e para os mais pobres, essa inflação já passou de 10%. É muito improviso e é muita inabilidade política, como se numa espécie de chantagem aos governadores de Estado, a presidente Dilma propõe a volta da CPMF, da famigerada CPMF, e usa um truque, desculpa a expressão, de quem não tem gordura política para fazer esse tipo de manobra, de apresentar uma proposta de 0,20 de alíquota para a ICMS, para que os governadores pudessem vir ao Congresso pedir mais 0,18, totalizando o 0,38, que era a alíquota que o governo sempre quis, permitindo assim a partilha com estados e municípios. O que é isso? É um desrespeito aos governadores desse estado. Tanto é que os governadores do PSDB, à unanimidade, já reagiram contra a CPMF e, sobretudo, em relação a essa manobra desleal politicamente falando, equivocada, desrespeitosa que foi feita por esse governo desastroso de provocar governadores a vir ao Congresso Nacional com um pires na mão para pedir um aumento de uma alíquota, de uma contribuição, porque eles tinham ficado fora da partilha. Eu escuto com alegria o senador Ataídes Oliveira com a concessão e a tolerância da presidente Marta Suplicy e, na sequência, escuto o senador Cristóvão e encerro o meu pronunciamento. Líder, senador, eu vejo que esse governo tem muita coragem, muita coragem. Com essa rejeição popular do governo PT,
que eu acredito que essa nova pesquisa venha dar uma rejeição superior àquela última de 71%. Aqui dentro desse Congresso Nacional, hoje nós tivemos um encontro no Salão Verde ali da Câmara, diversos partidos, diversos líderes ali se encontravam e cada um deram o seu depoimento a respeito deste pacote de aumento de impostos pela segunda vez já encaminhado a esse Congresso Nacional. Este governo não tem credibilidade para ter essa ação, querer aumentar impostos, meter a mão no bolso do trabalhador, porque não tem mais dinheiro no bolso do trabalhador. Então, eu que esse governo, acima de tudo, ele é muito corajoso, muito atrevido para fazer isso. É subestimar a inteligência do povo brasileiro e do Congresso Nacional. O que esse governo tinha que fazer, e que foi uma vergonha enorme, e eu estava, senador Cristóvão, à frente da televisão, aguardando que o governo anunciasse cortes de despesas que nós, aqui nessa tribuna, nós temos falado a longa data, cortes contundentes, cortes que realmente fossem resolver o problema dos gastos descontrolados desse governo. De repente veio aquela brincadeira de acabar com o concurso público e etc, etc. Esse governo precisa tirar pelo menos 17 ministérios, acabar pelo menos com 6 mil cargos de comissionado e terceirizado, equilibrar essas contas correntes. Desculpe, senadora Ataíde, eu vou dar a palavra ao senador Cássio para terminar. Estou terminando, presidente. Então, é cortar essas despesas correntes e incentivar a produção nesse país. Essa é a saída. E agradeço a Vossa Excelência, senador Cássio. E o povo brasileiro não tem como mais meter a mão no bolso do povo brasileiro. Esses tributos não irão ser aprovados nessa casa. Eu espero. Agradeço a parte de Vossa Excelência, como o prazo é muito exíguo, eu não gostaria de deixar de ouvir o senador Cristóvão, peço a tolerância da presidente, apenas para que eu possa ouvir a contribuição do senador Cristóvão e, na sequência, encerro o meu pronunciamento. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador Cássio, muitos de nós aqui alertamos da improvisação que hoje está substituindo e tendo que corrigir a imprevidência. Esse governo está com duas palavras, política econômica, imprevidência e agora improvisação. Duas coisas que cada uma separada já é uma tragédia, as duas juntas é uma catástrofe. Nós tivemos Nós tivemos imprevidências. E agora, na hora de corrigir as imprevidências, o que a gente vê são improvisações. A sensação que se tem é que faz uma coisa aqui, faz outra ali, pega ali uns papéis, vamos colocar tal coisa na decisão, vamos colocar tal outra, põe mais ou menos tanto, não passa substância. Tanto que manda uma proposta com déficit e uma semana depois tenta corrigir isso. De maneiras imprevidentes e improvisadas. E coloca formas de corrigir o desastre mandando para o Congresso, sabendo que não vai ser fácil passar aqui. E não vai, porque aí tem outra coisa que é talvez mais catastrófica ainda do que a improvisação e a imprevidência, que é a falta de confiança. Sinceramente, ao assistir à fala dos dois ministros apresentados, vai ser bem rápido, senadora, mas assistindo à fala dos dois, passa uma sensação de coisa patética. Eu digo isso com uma tristeza profunda, de saber que num momento desse, de tal gravidade, a sensação é de patética. A imagem dos dois não passa confiança. Improvisação para corrigir uma imprevidência sem confiança. E, nesse momento, na economia, o fator mais importante é confiança.
Com o fluxo de capital no mundo hoje, havendo confiança, o dinheiro chega. Havendo confiança, as tecnologias são desenvolvidas. Nosso problema hoje é o descrédito, a desconfiança total. E eu lamento, mas o ministro Levi, que eu defendi aqui até contra o PT, quando defendeu que ele ia sair, hoje eu acho que ele deveria dar lugar a alguém que trouxesse mais confiança. Não fala em competência. Não é concurso público, é confiança que a gente... Agora eu encerro mesmo. A gente precisa de alguém que a gente olhe no olho e a gente diga, vale a pena fazer o sacrifício. A contribuição que quer colocar para a gente, se fosse com pessoas de nossa confiança para executar, eu votaria a favor de um CPMF, sabendo que, de fato, teria um destino correto. Hoje eu não acredito que eu vote não, porque eu temo que o dinheiro não vai servir para os propósitos que se diz. Além de que, sendo para a Previdência, um governo que é imprevidente, não dá para confiar, porque depois de 4 anos vão matar os velhinhos? Ou acha que depois de 4 anos a crise da Previdência se resolve automaticamente? Tinha que vir junto com a reforma estrutural da Previdência e por alguém que passasse confiança. Eu lamento, mas o mais importante hoje do debate sobre o ajuste é se a gente confia ou não em quem vai fazê-lo. Eu solicito para encerrar, senador. Eu solicito a incorporação da parte do senador Ataídes, do senador Cristóvão Buarque, ao meu pronunciamento. Lamento não poder concluir o meu raciocínio. Se o governo federal tratasse o dinheiro público com o rigor e o zelo que a senadora Marta trata o tempo dos oradores dessa tribuna, nós teríamos, com certeza, um outro país. Submeto a decisão da presidência com o seu rigor em relação ao tempo. Oxalá o governo federal possa seguir como exemplo do dinheiro público o trato rigoroso com o tempo desta tribuna. Agradeço à presidente Marta Suplicy. Desculpe, senador.